dia, o que vamos fazer na aula hoje? Eu vou dar um tempo para vocês ensaiarem para a apresentação aqui na pré-escola, enquanto eu explico para a coordenadora que a ferramenta de ensino que eu mais utilizo é a brincadeira. E que apesar de lúdico, nossas vivências são recheadas de conceitos e contextualizações. Aula, aluno, educador, professor, tia, pré-escola, instrumentos, ferramentas, oficinas, aspecto motor, edificação do conhecimento, veículos para alcançar, para atravessar a cidade, né? Grade curricular, porque eu tô presa, aplicação de injeção, os conteúdos, resultados, resgatar com uma ambulância, passar o conteúdo com ferro de passar roupa, quase uma aproximação ao trabalho de um mecânico e o distanciamento do ofício docente. Um ofício artesão de professorar a fé, de ser mestre, um mestre que faz convites, que aponta caminhos, que abre clareira aos seus discípulos, que vão criando as suas próprias maneiras de fazer. Mas faz a diferença essas palavras que eu uso? Todo mundo usa, é a mesma coisa. E é assim faz tanto tempo, faz diferença sim. Meu nome é Fernanda de Souza Almeida e esse aqui é o canal do Dançarelando. As palavras, elas carregam conceitos, significados, estabelecem conexões de sentidos e criam, evocam imagens. A escolha da linguagem revela a forma como concebemos o mundo. Outra palavra, mas aí é cisma minha, porque é uma palavra que está na lei. Eu deveria usar, mas particularmente eu sou cismada com a palavra pré-escola. Eu evito usar essa palavra porque é justamente essa coisa de preparação para a escola. Então a educação infantil não tem as suas características próprias, particulares, peculiares. Ela é uma coisinha que acontece antes da escola, né? E não é. Eu não gosto, é educação, né? É proposta educativa, é jornada, é rotina, é cotidiano, é saber, é conhecimento, né? Então, eu tenho evitado usar essa palavra. É muito importante essa conscientização. É muito importante estarmos cada vez mais conscientes das nossas escolhas, especialmente ao trabalhar com a educação e com a educação de crianças pequenas. Eu mesma ainda tropeço muito nas palavras, ainda caio nas minhas próprias armadilhas. Por isso, a fala desse vídeo é mais uma convocação para pensarmos juntos. Sem destino certo, certezas absolutas, mas um pouco mais dessas minhas inquietações que eu tenho compartilhado com vocês. Particularmente, essas são as que eu mais escuto e mais me fazem refletir. Mas existem muitas outras. Por exemplo, a diferença entre professor e educador. Eu estava escutando o Antônio Novo a falar. Educador, para ele, na concepção dele, não só dele, né? Educador está na vida, está no mundo, está na rua, está na escola, está dentro de casa, está de uma maneira sistematizada, não sistematizada. Todo mundo educa, de uma maneira ou de outra, mas educa. O professor, a professora, não. É profissão. Para você ser professor e professora, você precisa ter feito a licenciatura, ter passado pelo magistério, ter trabalhado, discutido, estudado as disciplinas que envolvem as questões pedagógicas e educativas. Então, essa questão de assumir o nome professor, professora, docente, como a nossa profissão registrada, inclusive, como uma das funções, uma das categorias de trabalho. Outra duplinha, tia e professora, que acontece muito na educação infantil, né? Então, o Paulo Freire vai falar que tia não, professora sim. Mais uma vez, porque professora é profissão e tia é uma pessoa da família, é irmã da sua mãe, do seu pai,
né? Está muito mais vinculado a esse fazer familiar, esse fazer caseiro. Ah, mas isso é afetivo, é bonitinho. Né? Mas a criança tem total condição de começar a entender ou já compreende que aquilo é profissão, que a escola é um lugar específico e que a casa, as relações familiares são diferentes das que acontecem na escola. Outra duplinha, extracurricular e grade curricular. Então, primeiro, o que é currículo? Currículo é um conjunto de práticas que a instituição escolhe para estar ao longo do seu processo, né? Não só ao longo de um ano, mas ao longo do... Pensando geral, quando a criança entra lá pequenininha e sai no ensino médio. Ou se é uma escola só de educação infantil, só de ensino fundamental. Então, seria todo o processo educativo possível de estar naquela instituição de educação formal. Então, é um conjunto de valores que a instituição escolhe, né, que contribui para a construção de uma identidade sociocultural do educando, do discente, seus direitos, seus deveres, respeito ao bem comum, a democracia, orientação para o trabalho. Então, isso é currículo. Tudo que compõe, todo esse conjunto. Então, não existe o que está fora desse currículo, o que está fora das práticas escolhidas para estarem na escola. As atividades que acontecem depois ou antes do turno não são extracurriculares, porque são permitidas, são pensadas e foram requeridas pela escola. Faz parte deste conjunto de valores, né? Então, a palavra extracurricular também não é mais usada. Ela é ou contraturno, turno, pós-turno, antes do turno e outras palavras que a gente vai recorrendo, criando, porque também não tem uma palavra ainda certa para isso. A mesma coisa grade curricular, né? Se é um conjunto de valores e de práticas, eles devem se permear, se atravessar. E não eu devo ficar presa neste lugar determinado pelo currículo, né? Para mim, para minha disciplina, para a matéria, para a vivência, para a proposta e para o projeto que eu estou oferecendo, né? Então, a palavra grade curricular também remete a esse outro lugar. Aula e aluno, quando a gente está se referindo à educação infantil. Não estou falando de ensino fundamental nem de ensino médio. Então, os estudos sociais da infância têm militado a favor de uma educação infantil que não seja escolarizante, não seja preparatória para o ensino fundamental. Porque se ela é vista como preparatória, a gente vai ficar em cima de letras para a criança aprender a ler e a escrever. Dos números, das cores, fica fragmentando o conhecimento, assim como é dividida as disciplinas no ensino fundamental. E a experiência da criança, a maneira dela interagir, conhecer, elaborar e reelaborar o mundo da criança menor, ela é inteira, ela é imbricada, ela é múltipla, ela é poliforme, ela é polissêmica. Ela não tem esse pensamento encaixotado nosso, separado por área do conhecimento. Então, na verdade, e além disso, né, o saber, ele perpassa a nossa vida, ele está no cotidiano. O próprio saber em si, ele não é separado, fragmentado em disciplinas. Acontece tudo junto e misturado. Na verdade, é o trabalho docente, a didatização, a organização escolar que vai seriando e criando uma organização para esses conhecimentos que geralmente são tidas como hierárquicas. Então, na educação infantil, o trabalho ele é realizado por meio de projetos, de maneira integrada. Por isso, a gente não usa essa nomenclatura de aula, porque não é separado, não é aula de matemática, não é aula de ciências, mas é um projeto integrado que vai trabalhar com as diversas áreas do conhecimento, inclusive, e por que não, com as letras, com os números, com histórias, né? Tá tudo ali nesse processo. Então, se não tem aula, se não tem fragmentação de disciplina, não tem aluno, porque não existe esse processo de escolarização nesse processo fragmentado que a gente conhece. Outra coisa que a gente, ou que pelo menos eu tô tomando cuidado,
crianças ainda não fazem, ainda não falam, ainda não sabem. Eu tô olhando o não e tô perspectivando e projetando o futuro. Porque o que eu mais quero, na verdade, é que ela fale, que ela saiba e que ela faça. Eu não reconheço o que hoje ela faz, o que hoje ela sabe e como hoje ela se comunica. Porque o falar, a palavra, é só um caso da linguagem. Existem tantas outras formas de comunicação. Nossa, não é só das crianças. É que a gente vai ficando preso à palavra escrita e à palavra falada. As crianças, elas são completas no agora. Minha preocupação tem que ser com a experiência rica, complexa, completa e diversificada no agora. Elas são o que elas precisam ser no momento presente. Outra coisa que eu tenho tomado cuidado é: eu planejei, eu decidi, eu vou dar um tempo para vocês. Dança para a criança. Tudo isso vai mostrando que é uma escolha minha, é uma escolha adulta a ser realizada pelas crianças. Eu mando e vocês obedecem, porque eu sei, eu sou o dono da experiência, então eu sempre tenho um conselho, uma sugestão, uma coisa que é muito melhor do que a sua pouca e básica experiência. Isso parece, essas palavras dão a impressão de que é sempre uma via de mão única. E não é, nunca é. Mesmo que você não esteja aberto a construir junto, chegue com alguma coisa preparada e fique insistindo para que saia daquele jeito, as crianças, elas encontram uma maneira de dar uma transgredida, né? Então, o que é rigorosamente planejado com criança pequena nunca acontece exatamente. Outro dia a gente fala sobre isso, né? E eu conto para vocês algumas coisas que eu escutei, por exemplo, do desenho da professora marcar uma linha assim, né? Não pode sair daqui, e as crianças fazem a decoração dessa borda, né? Então, assim, de uma certa forma elas estão transgredindo. Então eu tenho uma borda que eu não posso ultrapassar, mas eu faço uma decoração, eu uso florzinha, eu dou enfeitezinho, e eu saio e não saio, sabe? Então existe aquela leve transgressão, aquela leve subversão, né? Aqui vale retomar uma fala minha no Instagram do Dançarelando em novembro de 2021. Nós adultos vivemos encaixotando, categorizando, nomeando as coisas. Sentimos uma forte necessidade de estar constantemente explicando, comentando, descrevendo para que as crianças compreendam. Além disso, justificamos sempre o porquê de cada proposta que oferecemos à garotada. Justificamos a relevância da dança na escola, o porquê trabalhamos sobre o eixo do lúdico e do brincar, os benefícios de se aproximar dos elementos da natureza e tantas outras justificativas intermináveis em função de um futuro infantil, de uma possível vida adulta plena e feliz. Na nossa leitura, isso é muito mais um hábito, uma insegurança, um desejo fomentado por pessoas adultas que esqueceram as suas infâncias. Ou seja, a didatização do mundo é muito mais uma necessidade adulta do que infantil, especialmente porque as crianças transitam muito bem entre as subjetividades e os devaneios imaginários. Não é? Daí escutamos, apesar de ser lúdico, aquele desprezo, aquela improdutividade do brincar, o nosso incômodo com a risada, com a diversão, porque o trabalho, o estudo tem que ser sofrido, tem que ser um fardo a ser carregado a vida toda para você pagar os seus boletos. E aí você junta esse dinheiro para então se divertir nas suas férias. O trabalho não pode ser divertido, ele não pode ser prazeroso, ele não pode ser criativo. Você não pode rir no trabalho. Ou as nossas concepções, por exemplo, de que na brincadeira a criança somente aprende, conhece, entra em contato com o mundo, com as situações. Parece também que ela é passiva nisso. Então eu brinco para receber
o que o mundo tem para me oferecer. E, na verdade, na brincadeira e em toda atividade da criança, existe um processo autoral de criação, recriação, reelaboração a partir de uma imersão, de uma entrega, de uma presença e de uma concentração naquele momento. Outro assunto que merece um vídeo só para ele, a gente conversar sobre o lúdico, brincar, a brincadeira e as suas relações com a dança. Tá prometido. Falar no diminutivo. Crianças, a mãozinha, o pezinho, o bracinho, agora a gente vai mexer a cabecinha. É pequeno comparado ao seu tamanho adulto, mas é do tamanho proporcional para elas. Elas não têm uma cabecinha, elas não têm uma mãozinha. É proporcional para o tamanho delas, talvez comparado com a sua seja. E isso vai distorcendo a noção de tamanho da criança. A mesma coisa escolinha, né? Ela não estuda numa escolinha, além de infantilizar. E daí você vai me perguntar, ai, mas é tão carinhoso, tão afetivo. Mais uma vez, são as minhas escolhas, as minhas inquietações e coisas, né, que eu tenho pensado a respeito das palavras que a gente tem usado. Bom, a gente poderia ficar horas esmiuçando. Tem muitas outras palavras que a gente usa para se referir às crianças, à educação, à dança. Dá para abordar várias terminologias, fazendo mesmo uma arqueologia desse saber, de como elas surgiram, quando surgiram, que concepções elas carregam, e aí a gente refletir bastante. De uma maneira geral, se faz muito necessário fazermos uma avaliação crítica das palavras que estamos utilizando. Esse tom pejorativo dado a característica infantil, quando a gente chama alguém, por exemplo, a gente fala, ai, que criança, ai, que infantil. Pô, ser criança é legal pra caramba. As crianças são inteligentíssimas. Elas têm capacidades incríveis que a gente perdeu ao longo do processo de adultização. Tem muitas coisas que a gente precisa reaprender, que as crianças, dão um banho na gente. Caçoar quando as crianças fazem alguma pergunta, porque você é que não entendeu a lógica do pensamento delas. Falar achando que elas não estão entendendo, então você está aqui falando, ai, ele dá um trabalho, a criança está escutando, está entendendo, e você acha que, né, a criança, então eu dou trabalho, legal, então eu vou dar mesmo, porque é isso que eu estou aprendendo. Essa subestimação do lúdico como tolo, supérfluo, inconsistente, inconsciente, improdutivo, né? Fora alguns termos que eu também vou trabalhar nos próximos vídeos com alguns convidados, quando a gente for conversar um pouquinho sobre alguns autores, sobre Laban, em relação à dança criativa, dança educativa, expressão corporal. A gente vai deixando. Vou deixar vocês curiosos para seguir acompanhando aqui o canal do Dançarelando. Combinado? Vai ficar para a próxima série. Se tiver mais algum assunto introdutório que você quiser que eu comente, que eu reflita, que eu exponha as minhas inquietações, deixa escrito aqui para eu continuar produzindo vídeos sobre essa série Aberturas para Dançarelar. E o que vocês acham de repensar esses comentários inocentes e desavisados que a gente faz, as palavras que a gente usa? Espero que vocês tenham gostado e até!